Enquanto isso, os judeus que foram lá para a Europa, lá na Idade Média, eles sofriam muitas perseguições, chamadas de pogroms, que seriam perseguições a uma etnia específica, mas ficou sinônimo de perseguição judeu. Os judeus eram mal vistos e culpados por tudo. Desde a peste, davam azar, por motivos mais banais possíveis. Imagina um judeu numa terra que era totalmente cristã ali, os católicos. E além de tudo, não poderiam ter terras. O que naquela época, o sinônimo de riqueza seria ter terras. Eles acabavam ficando com as chamadas profissões livres. Acabaram se tornando médicos, artesãos e pequenos comerciantes, o que acabou trazendo uma sua herança cultural. Quando começa a surgir a burguesia, os judeus começam a ter uma certa ascensão social, porque eles eram grandes comerciantes. Então essa ironia antissemita foi favorável para eles nessa época. Só para lembrar, semita são os povos semitas, tá? Lá naquele organograma que eu passei para vocês no começo, são descendentes de Sem, filho de Noé lá. Então, tanto árabes quanto judeus são considerados povos semitas. Então, a gente tem por aí o termo antissemitismo, que seria um relativo a esses povos. E no final do século XIX, surge um movimento chamado Movimento Sionista, criado e liderado por Theodor Herzl, tinha como objetivo criar um Estado judeu na Palestina, o retorno à Terra Santa. Um dos nomes da Terra Santa, entre vários que teve durante os séculos, era Sião. Então aí temos o sionismo, o retorno para Sião. A língua inglesa pode ser pronunciada como Zion. E esse sionismo começou a estimular uma grande migração em massa para a região da Palestina. Nessa época, a região pertencia ao Império Turco-Otomano. E ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, essa região foi dividida entre os vencedores. E essa região da Palestina ficou sob o controle dos britânicos. E nessa época também houve ainda mais migração dos judeus para essa região. Lembrando que nessa época, quem vivia nessa região eram os árabes palestinos, a maioria deles muçulmanos. Os britânicos já recebiam muitas ideias sionistas para fundar um Estado judeu na Palestina, também conhecida como a Declaração de Balfour. Em 1920, essa notícia meio que vazou entre os palestinos e começou a haver vários distúrbios populares na região. Lutavam contra a imigração em massa de judeus para aquela área e a criação de um Estado judeu dentro da Palestina. Agora, vê uma coisa. Foi aí que um grupo de judeus sionistas cria uma organização paramilitar na Palestina, com o objetivo de pressionar a Inglaterra a criar um Estado judeu e sair da Palestina. Vai vendo. Eles criaram uma forma de ataque a alvos civis usando elementos caseiros, com a intenção de chamar a atenção das autoridades locais e internacionais. Sabe como chamamos isso hoje em dia? Atentado terrorista. Veja só, hoje aquilo que chamamos de atentado terroristas ou terroristas, que erroneamente são ligados aos árabes e ou aos muçulmanos, foi criado pelos judeus. Bom, mas ainda existiam muitos judeus que viviam na Europa e também na Alemanha. E a Alemanha estava totalmente quebrada após o final da Primeira Guerra Mundial. E fez subir ao poder um partido ultranacionalista que culpava os judeus pela derrota na guerra, influenciados principalmente pelos textos de Henry Ford. Sim, Henry Ford, que é fabricante de carros. Ele era um grande antissemita. Bom, mas com isso, os judeus começaram a fugir em massa para a Palestina. Inclusive, a Inglaterra instalou um sistema de cotas para limitar o número de judeus que migravam para a região. E o que acontece? Em 1939 surge a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Calcula-se por baixo que cerca de 6 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial, mortos apenas por serem judeus. Ainda nessa época, judeus paramilitares, vulgo terroristas, fazem um atentado ao Hotel King David em Jerusalém,
onde ficava a família dos soldados ingleses. Entre mortos e feridos vão ser mais ou menos 200 pessoas. Em 1945 é criada a ONU e em 1947 a Inglaterra entrega os pontos. Fala, toma aqui para você que eu não resolvo essa bucha mais. Passou para a ONU resolver o problema. O que a ONU faz? A ONU propõe a divisão do território para a criação de 2 estados, um palestino e um judeu. E Jerusalém seria uma cidade independente, como uma cidade internacional, inserida em nenhum dos dois. Lembrando que Jerusalém é uma cidade considerada santa pelas 3 grandes religiões monoteístas, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. É lá onde está o Muro das Lamentações, para os judeus. É lá onde fica o Santo Sepulcro para os cristãos, onde Jesus, após descer da cruz lá, e ficou nesse local. E para o Islã, a terceira maior cidade sagrada da religião deles, atrás apenas de Meca e Medina. Então é uma cidade complicada. Só para lembrar dos cristãos, você deve ter lembrado lá na Idade Média, as cruzadas, né? Conquistaram a Terra Santa. Então os cristãos também tiveram seus interesses naquela região. Mas o importante aqui é que os palestinos rejeitam essa proposta de criação. Aí você me fala, mas então a culpa por essa guerra, toda essa briga, é dos palestinos que rejeitaram. Será? Mas por que os palestinos rejeitaram essa divisão? Bom, primeiro que os judeus nessa época compunham mais ou menos 30% de toda a população da região. E nessa divisão, os judeus ficariam mais da metade do território e com os vales férteis, onde teriam água e plantações, irrigações. E os palestinos ficariam com a região desértica. É claro que não toparam. Imagina você hoje aí na sua casa. Você mora nessa casa há muitos anos, que era de seu pai, que era de seu avô e da sua família. De repente, um dia, chega alguém chutando a porta da sua sala, representando uma organização estrangeira, dizendo para você sair da sua casa, a gente vai devolver essa terra para os índios, que eles têm direito, eles moravam aqui antes da gente. Imagina. Isso porque os índios aí, entre relação a nós, têm apenas 500 anos. Lá tem milênios. Em 1948, ocorre a criação unilateral do Estado de Israel. Ou seja, os judeus estavam de saco cheio com toda aquela enrolação e resolvem fincar a bandeira e falar, aqui é nosso. Claro, em retaliação, todos os vizinhos ali da Palestina atacaram Israel, que eram muçulmanos. Mas Israel conseguiu se defender, porque tinha apoio há muito tempo lá dos Estados Unidos também. Essa região nunca parou de guerrear, na verdade, tá? Então, em 67, ocorre uma das guerras mais conhecidas da região, chamada Guerra dos 6 Dias. Basicamente, Israel fez um ataque preventivo, ou seja, vou atacar primeiro para não me atacarem. Então, com isso, o que ele fez? Ele invadiu a faixa de Gaza, a Cisjordânia, as colinas de Golã e a península de Sinai no Egito. Desse jeito, os palestinos passam a viver como refugiados dentro de um território de Israel. Pode ver pelos mapas aqui como Israel ampliou seu território. E para ocupar melhor essa região, Israel manteve assentamentos rurais militarizados em toda essa região. O Estado de Israel foi criado sem consultar os vizinhos, os moradores locais, e em 20 anos, mais que quadruplicou seu território. Nessa Guerra dos 6 Dias, o Egito levou um cacete. O ataque foi tão rápido, tão inesperado, que eles não conseguiram nem decolar com os aviões. Foram todos destruídos em terra mesmo, então foi um regaço. Aí lá nos anos 80, a península do Sinai é devolvida para o Egito, mas Israel manteve para si a faixa de Gaza. Meio que fizeram um acordo. O Egito, com esse acordo, recebe a Península do Sinai de volta e reconhece Israel como o Estado legítimo. Isso enfurece todos os vizinhos muçulmanos da área. Em 87, houve um pequeno levante da população, que é conhecido como intifada. Basicamente, a população atacava soldados, os israelenses, com paus, pedras e o que ele tivesse, contra um exército gigantesco. Em 93, ocorre o Acordo de Paz de Oslo. Nessa época, o representante da Autoridade Nacional Palestina, que viria a ser quase que um embrião de uma ideia de um Estado palestino, era Yasser Arafat. Esse acordo foi intermediado pelo então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, entre Arafat e o primeiro-ministro israelense, Yitzhak Rabin. O mundo foi meio surpreendido por esse acordo, porque na época Israel tinha umas tretas lá que eles não podiam entrar em acordo com nenhum representante palestino. Bom, resumindo, o acordo seria que Israel retiraria todos os assentamentos judeus das áreas palestinas e concederia a independência da Palestina. Para fazer isso, tinha um período de 10 anos. Só para lembrar, Rabin, em 95, foi assassinado e o seu sucessor não manteve os acordos. Yasser Arafat
veio a falecer em 2004 de circunstâncias misteriosas. Bom, basicamente, Israel não cumpriu o acordo, e quando começou a fechar 9 anos desse acordo, ela começou a fechar, a murar a Cisjordânia. Olha que legal. Ela começou a fazer um muro entre o seu território e a Cisjordânia, para evitar a migração em massa para a região. E também para ter controles sobre os vários poços artesianos que eles usavam para irrigar a sua agricultura. Em 2005, Israel tirou todos os judeus da faixa de Gaza, mas não da Cisjordânia. Isso, claro, fez fermentar ainda mais o ódio entre os muçulmanos. Nessa época, houve uma cisão entre os palestinos. Tá? Eles foram divididos em 2 grupos. O Hamas, que ele prega simplesmente a aniquilação de Israel, e o Al-Fatah, que é mais moderado e aceita uma convivência pacífica com os judeus. Grupos radicais se acendem como partidos políticos. Em 2006, o Hamas ganha as eleições na faixa de Gaza. Em 2007, Israel começa a bloquear o acesso à faixa de Gaza, tanto por terra quanto por mar, inclusive com o auxílio do Egito. Então ficou assim, a Cisjordânia é mais povoada por povos muçulmanos, mas também tem judeus, e é controlada por Israel. E o lado oriental de Jerusalém é povoado por árabes e é vista como a sua capital. E ainda temos o Rio Jordão. O Rio Jordão pertencia apenas aos territórios palestinos, mas com a ocupação de Israel da Cisjordânia e das colinas do Golã, passa a pertencer a Israel. O que acontece? Israel transpõe o rio, levando a água para a irrigação da sua agricultura, e com isso diminui a vazão para os territórios palestinos. E a questão é, se Israel dá a independência, ao menos a Cisjordânia, Israel perde o direito ao rio. Então, veja só, é um conflito étnico, cultural, religioso, político e por água. É uma questão ambiental também. Israel desvia cada vez mais água do rio e chove cada vez menos na região. Isso faz com que a vazão diminua e o Rio Jordão é o principal tributário do Mar Morto, que acaba diminuindo seu tamanho e aumentando ainda mais sua salinidade. Mas se fosse hoje em dia, seria mais fácil para Jesus andar sobre as águas. O conflito no Oriente Médio é de muito tempo, vocês puderam ver. E sabe quando acabou esse conflito? Nunca. Até hoje temos notícias nos jornais e TV que sempre tem um atentado terrorista ou uma nova guerra nessa região. É um assunto polêmico, complicado, difícil de dizer, de apontar culpados, apontar quem está certo, e difícil também de encontrar um meio, um senso em comum para entrar em paz. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é um conflito que vem de lá de muito tempo, e eu simplifiquei o máximo que eu pude para não ficar tão longo, e espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido, tenham pelo menos feito vocês pensarem um pouquinho, não colocando culpa em um grupo ou em outro grupo, pensar a respeito, o porquê do conflito, qual a ideologia por trás de cada grupo desse. Obrigado novamente ao pessoal que votou, né, nesse tema, que escolheu, que compartilhou lá, que curtiu, que comentou. Valeu, vocês são demais. E espero vocês aqui no próximo vídeo. Valeu, até mais.